Bom dia, queridos irmãos, graça e paz a todos. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre o tema aproveitando a quarentena. Hoje o termo quarentena ganhou uma conotação de um confinamento compulsório. É nessa perspectiva que eu queria afirmar que no Novo Testamento ninguém amargou mais quarentenas do que Paulo, o apóstolo. Irmãos, ele passou tanto tempo preso, em quarentenas, vamos assim dizer, que ele se autodenominou de prisioneiro de Cristo Jesus. Assim ele se apresentava para as igrejas. Paulo, irmãos, sabia como ninguém transformar a adversidade numa oportunidade. Por isso que, preso em quarentena, ele foi frutífero para Deus, tanto quanto o era em liberdade. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, Paulo aproveitou sua quarentena para orar e louvar a Deus. Em Atos, no capítulo 16, nós temos o registro da prisão de Paulo e Silas na cidade de Filipos, porque expulsaram um espírito de adivinhação de uma jovem que dava muito lucro aos seus senhores. Irmãos, eles poderiam estar murmurando, questionando a Deus pela adversidade em razão da obediência deles. Mas o verso 25 dá conta de que, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Houve um terremoto sobrenatural, cujo epicentro foi o cárcere. As portas da prisão foram abertas, o que culminou, resumindo a história, na salvação do carcereiro e de toda a sua família. Queridos, eu creio que nunca nós tivemos tanto tempo e motivação para a oração, para o louvor, como estamos tendo agora. Eu diria que quem era crente só na igreja, agora está tendo a oportunidade de ser crente também em casa. Então, meu irmão, minha irmã, aproveitem esse tempo para intensificar seu tempo devocional com a palavra, em oração, em louvor, aprofundando a sua comunhão com Deus. Segundo, Paulo aproveitou sua quarentena para evangelizar. Em Atos, capítulo 28, verso 16, temos o registro de que em Roma, numa prisão domiciliar, Paulo, aguardando seu julgamento, tinha soldados da guarda pretoriana se revezando em turnos para vigiá-lo. Isso durou 2 anos. E ele evangelizou, diz a palavra, toda a guarda pretoriana. O livro de Filipenses, capítulo 1, verso 12, ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. As coisas que aconteceram era também a quarentena. E o verso 13 ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ele não perdeu tempo, irmãos. Paulo era assim. Por isso, mais adiante,
em Filipenses 4:22, ele saúda a todos os da casa de César, fazendo uma referência a essa guarda evangelizada por ele. Porque ele diz a todos os irmãos da casa de César. Queridos, eu creio também que nunca tivemos tanta oportunidade para compartilhar a boa nova do Evangelho com as pessoas. A começar pela avidez que as pessoas estão tendo de Deus e de sua comunhão. E também, queridos, pela facilidade de comunicação através das mídias sociais. Enfim, agora é hora, mais do que nunca, de mostrarmos ao mundo a razão da esperança que é em nós, como diz Pedro em 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Em terceiro lugar, Paulo aproveitou sua quarentena para discipular, para ensinar a palavra de Deus, para edificar os irmãos. Se não, vejam, da prisão Paulo vai discipulando as igrejas. Da prisão em Éfeso, ele discipula Timóteo. Escreve as 2 cartas, 1 e 2 Timóteo. De Creta, ele discipula Tito. Da prisão domiciliar em Roma, ele discipula os filipenses. Como ele mesmo disse, prendem a mim, mas não prendem a palavra. Como está dito lá em 2 Timóteo 2,9, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Queridos, assim também, a maioria de nós está confinada em casa, mas a palavra de Deus não está. Você pode aproveitar esse tempo para evangelizar, para discipular pessoas pelo Zap, pelo Instagram, pelo Facebook, agora pelo Zoom também. Nossas células se reunirão hoje pelo Zoom. Enfim, louvado seja Deus, porque as pessoas estão acessíveis a nós e nós podemos aproveitar esse tempo para ensinar a palavra de Deus, discipulando as pessoas. Em quarto lugar, Paulo aproveitou sua quarentena para um tempo de reflexão construtiva. Em sua segunda carta a Timóteo, Paulo está preso, pertinho da morte, ou no finalzinho da sua vida. E vejam os irmãos que olhar construtivo Paulo tem, em toda aquela circunstância. Segundo Timóteo 4,13, Paulo pede que Timóteo também traga os seus livros e os pergaminhos. Ou seja, ele queria ocupar seu tempo da melhor maneira possível, exercitando sua mente contra o tédio, numa santa distração. Isso me faz lembrar o conceito de ócio criativo do sociólogo Domênico de Masi. Ou seja, melhor forma de desenvolvermos novas ideias é ocupando o tempo com outros tipos de atividades que não aquelas ligadas ao trabalho, como por exemplo o estudo e o lazer. Então, meu irmão, minha irmã, eu encorajo vocês a aproveitarem esse tempo para ler a Bíblia, ler um livro edificante, ouvir uma boa pregação. Tem gente que passa mais tempo ouvindo e lendo sobre a doença do que ouvindo e lendo sobre Deus, sobre a doença e sobre política. Deixa isso de lado.
Não que você vá se alienar, mas não se empanturre de tantas informações, e são tantas informações díspares, carregadas de ideologia política. E aproveite esse tempo para ler a palavra, refletir na palavra, para refletir sobre a sua vida, para fazer uma incursão para dentro, uma construção interna. Poucos tinham tempo para refletirem sobre si mesmos, em razão das demandas externas, que eram tantas também. Mas de repente temos essa oportunidade, precisamos aproveitar. Quarentena não é férias, por isso organize criativamente seu tempo para aproveitá-lo da melhor maneira possível. Em quinto lugar e último, Paulo aproveitou sua quarentena para se alimentar de afetividade. Ainda nesse contexto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9, em que Paulo está preso, ele pede para que Timóteo venha depressa, porque ele está só, apesar de Lucas ter ficado com ele. E ele solicita também a presença de Marcos, lá no verso 11. Enfim, ele vai reconhecendo a necessidade de amigos, de conversa, de companhia. Você nunca encontra Paulo fazendo uma caminhada solitária, se entregando à solidão, apesar de aproveitar a solitude para a reflexão, que são coisas diferentes, solidão e solitude. Queridos amigos, companheiros de jornada, amigos, são encarnação da graça de Deus para nos abençoar. Como a destra de companhia nos conforta, uma palavra de encorajamento de um irmão, uma intercessão de um irmão. Então devemos aproveitar esse momento para ampliar ao máximo o nosso universo relacional, inclusive ressuscitando antigas amizades. Foi o que fiz nesse tempo aí. Meu contato do Face aumentou muito, consideravelmente. Vamos aproveitar esse tempo para nos alimentar de afetividade, ter tempo de qualidade com a família, com os filhos, com os cônjuges, estar em contato com os irmãos. Isso fará um bem enorme à nossa alma. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos nesse tempo a intensificar nosso momento devocional, de reflexão na palavra, de oração, de adoração e louvor na Tua presença. Ajuda-nos a aproveitar as oportunidades de compartilhar as boas novas do Evangelho, bem como ministrar a palavra de Deus para a edificação de muitos, e a ocupar nossa mente com coisas boas que edificam. Seja esse um tempo de reflexão construtiva, de autoavaliação, de uma construção para dentro, de crescimento em fé, bem como de alimentarmos nossas relações afetivas, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém e amém. Deus guarde, proteja a sua família, em nome de Jesus, e até amanhã, se Ele assim nos permitir.